Olá, Carol! Esta é uma videoaula da disciplina Algoritmos, em que continuaremos a falar sobre o recurso da programação, que são as estruturas, que também são conhecidas como registros. Vamos reforçar o que vimos na última aula. Vimos que as variáveis compostas heterogêneas são aquelas que armazenam um ou mais valores, sendo que cada um desses valores pode ser de um tipo de dado diferente. Com isso, este tipo de variável é um recurso da programação que podemos utilizar para estruturar a representação de uma informação, de um dado do problema, que na verdade é composto por um conjunto de valores. Para incluirmos este recurso, as variáveis compostas heterogêneas, em nossos algoritmos computacionais, a partir de agora, o primeiro passo para se ter essas variáveis compostas heterogêneas em um programa escrito com a linguagem C é definir a estrutura que representa a informação. Para definir uma estrutura, primeiro é necessário identificarmos os campos, os dados que compõem a informação composta envolvida no problema. E também, claro, identificar os tipos de dados de cada um desses campos. Isso em português mesmo, fazendo rascunhos, etc. O próximo passo é traduzir esta representação, essa estrutura que foi construída, proposta, traduzi-la para comandos da linguagem C. Neste caso, esta primeira etapa que devemos realizar para incluirmos estruturas em nossos códigos é chamada de definição da estrutura. É o momento em que criamos uma estrutura no código. É o momento em que definimos o conjunto de campos que representam uma determinada informação composta envolvida no problema a ser resolvido. E no caso da linguagem C, a sintaxe para definir uma estrutura composta por N campos é... Antes, só um detalhe. Não se preocupe ainda com a posição em que serão incluídos esses comandos no código do programa. Isso será visto em videoaulas posteriores. Então vamos lá. Para definirmos uma estrutura na linguagem C, sempre devemos utilizar a palavra reservada struct para indicar que estamos criando uma estrutura, definindo uma estrutura. Devemos depois escolher um nome para a estrutura, sendo que este nome deve lembrar a informação composta que está sendo representada pela estrutura, como por exemplo o nome endereço para uma estrutura que representa o endereço, o nome empregado para uma estrutura que representa o empregado, o nome ficha cliente para uma estrutura que representa uma ficha com os dados de um cliente, etc. E, delimitados por abre e fecha chaves, finalizando com ponto e vírgula após o fechamento das chaves, estarão os campos da estrutura. Para cada um dos campos será necessário definir o tipo de dado do campo e o seu identificador, o seu nome, finalizando a definição de cada um deles com ponto e vírgula. Por exemplo, temos o primeiro campo que terá o seu nome e o seu identificador, finalizando a sua definição com ponto e vírgula. Depois, temos o segundo campo que compõe a estrutura, que terá o seu tipo, que pode ser igual ou diferente ao tipo definido para o primeiro campo, e temos também o identificador escolhido para este segundo campo que compõe a estrutura. E assim será feito até o enésimo campo que compõe a estrutura. Observe que a declaração de cada campo da estrutura é como uma declaração de uma variável que você já vem fazendo durante o curso. Inclusive, se houver mais de um campo que seja do mesmo tipo, eles podem ser declarados juntos, separados, tendo seus identificadores separados por ponto e vírgula, após definir o tipo de dado de tais campos, como veremos posteriormente. Tendo a estrutura definida, o próximo passo é declarar variáveis cujo tipo de dado é a estrutura definida. Ou seja, as variáveis declaradas cujo tipo
é a estrutura definida, terão tantos valores armazenados quantos forem os campos da estrutura. Por exemplo, se para você representar o endereço identificou a necessidade de utilizar 4 campos, uma variável cujo tipo de dado é essa estrutura criada estará armazenando, na verdade, 4 valores, cada um desses valores relacionado a cada um dos 4 campos identificados. Com isso, observe que é necessário ter acesso a cada um desses campos, desses valores, para leitura ou para escrita. Ainda, sobre a declaração de variáveis cujo tipo é uma determinada estrutura definida no código, é importante notar que a partir do momento que uma estrutura é definida, é possível ter quantas variáveis forem necessárias, cujo tipo de dado é tal estrutura. Por exemplo, no código do quadro à esquerda, temos a declaração de uma estrutura com a palavra reservada struct, cujo nome escolhido foi aluno, já que essa estrutura deve representar um aluno. A estrutura aluno é composta por 5 campos. O primeiro campo foi identificado como nome, e como o nome de um aluno na prática é um texto, um conjunto de caracteres, o tipo desse campo na estrutura deve ser uma string e, portanto, um vetor de caracteres, que nesse caso pode armazenar até 100 caracteres, incluindo o caractere nulo. O segundo campo da estrutura aluno é a matrícula do aluno, que nesse caso é um valor numérico inteiro e, portanto, o tipo de dado desse campo, que foi identificado como matrícula, é int. O terceiro campo da estrutura deve armazenar a idade do aluno e, portanto, foi identificado como idade, e o tipo de dado dessa informação também é int. O quarto e o quinto campos da estrutura aluno são ambos do tipo char, sendo que o quarto, que armazena a cidade do aluno, que é um texto e, portanto, um conjunto de caracteres, deverá ser um vetor do tipo char, que neste caso armazenará até 50 caracteres, incluindo o caractere nulo. Já o quinto campo da estrutura, que armazenará o sexo do aluno, apesar de esta informação também ser um texto, porém composto por um único caractere, que será F para feminino ou M para masculino, sendo assim, basta que este campo seja uma variável simples do tipo char, ou seja, que armazenará um único caractere. Observe que todos os campos são informações referentes a um aluno, ou seja, como esperávamos, os campos de uma estrutura são informações relacionadas ao dado que a estrutura como um todo representa, neste caso, um aluno. No código do lado direito, temos a declaração de 4 variáveis cujo tipo de dado é a estrutura aluno que acabamos de definir. Observe que a declaração dessas variáveis é feita como você já sabe fazer. Indica-se o tipo de dado da variável, seguido pelo identificador. Neste caso, o tipo é a estrutura e, portanto, será necessário indicar através do termo struct, seguido pelo nome da estrutura, que neste caso é aluno, e então indicarmos o identificador escolhido para a variável ou para as variáveis, que neste caso foram fulano, A1, A2 e A3. Temos então, a partir deste momento, 4 alunos que poderão ser manipulados no programa. Observe que cada uma dessas 4 variáveis, na verdade, armazenam 5 valores, já que o tipo de dado de cada uma delas é uma estrutura composta e essa estrutura possui 5 campos. Veremos na próxima videoaula como acessar cada um desses valores. No entanto, a declaração feita dessa forma, é necessário usar a palavra-chave struct toda vez que uma variável da estrutura é declarada. A forma geral para a declaração de variáveis de uma determinada estrutura é palavra-chave struct, o nome da estrutura e então os identificadores das variáveis desse tipo, que podem ser quantas forem necessárias, separadas por vírgula, e a declaração deve ser finalizada com o ponto e vírgula. Note que para variáveis do tipo estrutura, a palavra-chave struct deve vir antes do nome da estrutura.
como temos no exemplo da declaração de variáveis da estrutura aluno criada. Diferente de quando declaramos variáveis cujo tipo de dados são os tipos primitivos, como int, float e char, em que é necessário indicar apenas o nome do tipo e, na sequência, os identificadores das variáveis. E se pudéssemos fazer isso também com as estruturas, apenas indicar o nome da estrutura, que é o tipo de uma variável declarada, ou seja, dispensar o uso da palavra reservada struct. Existe uma outra possibilidade, mais simples, para declarar variáveis de estruturas. Então, é possível fazer com que variáveis de uma estrutura sejam declaradas como são declaradas variáveis de tipos primitivos, ou seja, utilizar apenas o nome da estrutura para indicar o tipo de dado da nova variável. Para isto, será necessário aplicar uma alternativa de implementação na definição da estrutura, que consiste em utilizar mais uma palavra reservada da linguagem C. Ou seja, para alterar a declaração de variáveis da estrutura, cujo tipo é uma estrutura, temos que alterar o momento em que é feita a definição dessa estrutura, incluindo apenas mais uma palavra-chave além do que já vimos. Mas a inclusão de mais uma palavra facilita a declaração de muitas variáveis, fazendo com que o uso repetido da palavra-chave struct seja dispensado, o que também permite que possíveis erros de sintaxe ocorridos pelo esquecimento da palavra struct sejam evitados. Neste caso, antes de vermos o que muda na definição das estruturas, vamos conhecer o comando typedef da linguagem C, cuja ação pode ser vista como a definição de um novo tipo de dado. O comando typedef pode ser usado para dar um novo nome para algum tipo de dado. A sintaxe para a utilização deste comando é colocar na linha de código o nome do comando, typedef, que será seguido pelo antigo nome do tipo de dado e pelo novo nome escolhido para esse tipo de dado. Como exemplo de utilização do comando typedef, temos duas alterações feitas com este comando. Na primeira linha de comando, temos a alteração do nome do tipo de dado primitivo da linguagem C int para inteiro. Então está lá. Temos o nome do comando typedef, seguido pelo antigo nome do tipo de dado, que no caso é int, e posteriormente o novo nome que queremos aplicar a este tipo, que no caso é inteiro. Claro, finalizando a instrução com o ponto e vírgula. Na segunda instrução, temos a alteração do nome do tipo de dado primitivo float para real. Com estas duas linhas de código, alteramos o nome dos tipos de dados que utilizamos na declaração de variáveis que armazenam valores numéricos inteiro e real, respectivamente. Feito isso, as linhas de código de declaração de variáveis que seriam do tipo int ou float deverão ser diferentes. No exemplo, temos a declaração da variável identificada por n, que é do tipo inteiro, que é o novo nome escolhido para o tipo int. Temos também a declaração da variável x, que guardará valores reais numéricos, e que, portanto, seria declarada como sendo do tipo float, mas como o nome desse tipo foi alterado nos comandos anteriores, o tipo dessa variável é real, que é o novo nome escolhido para o tipo float. Agora, é importante notar que com a aplicação do comando typedef não muda nada além do nome a respeito dos tipos de dado, ou seja, considerando o exemplo, tudo que você faria com o tipo int, você poderá continuar fazendo, porém agora considerando o novo nome inteiro. Da mesma forma, tudo que você faria com o tipo float, você poderá continuar fazendo, porém agora utilizando o novo nome real. Trazendo agora o comando typedef para o contexto das estruturas, vamos lembrar que a declaração de variáveis de uma estrutura é feita na forma, utilizando o mesmo exemplo anterior, onde temos a definição da estrutura aluno e, na sequência, a declaração de 4 variáveis, cujo tipo é a estrutura aluno. Neste caso, a indicação do tipo de dado das variáveis declaradas deve ser struct aluno, como já demonstrado. Temos
com essas duas palavras a indicação do tipo de dado dessas variáveis. Na forma geral, o trecho struct, nome da estrutura, equivale a um tipo de dado na declaração de variáveis, que são de uma estrutura. E desta forma, o comando typedef pode ser utilizado sobre essas duas palavrinhas, struct, nome da estrutura, para a escolha de um novo nome para este tipo de dado. Assim, com o comando typedef, pode-se definir estruturas e declarar variáveis da seguinte forma. Considerando que tenhamos no código uma estrutura definida com o nome este-aluno, para alterar o nome do tipo struct este-aluno para somente aluno, a sintaxe seria o nome do comando typedef seguido pelo tipo struct este-aluno e, na sequência, o novo nome que queremos adotar, que no caso é simplesmente aluno. E claro, o comando deve ser seguido por ponto e vírgula. O exemplo completo, então, seria: temos a definição da estrutura chamada este-aluno, aplicando a sintaxe que já vimos. Neste caso, esta estrutura é composta pelos 5 campos já comentados em exemplos de slides anteriores. Temos a estrutura definida, então temos um novo tipo de dado disponível para ser utilizado na declaração de variáveis. Para alterar o nome desse novo tipo de dado, que é a estrutura, antes de declarar variáveis dessa estrutura, deve ser incluída no algoritmo a seguinte linha de código. Neste caso, temos a alteração do antigo nome de tipo de dado struct este-aluno para simplesmente aluno, como já indicado neste mesmo slide. Observe que o nome antigo do tipo de dado vem da definição da referida estrutura. No nosso exemplo, a estrutura este-aluno. Com estas instruções, a declaração de variáveis da estrutura este-aluno deve ser feita na forma. No exemplo que temos, a declaração de 3 variáveis da estrutura este-aluno, identificadas como A1, A2 e A3, cujo tipo de dado é aluno, que é o novo nome escolhido para a estrutura com o comando typedef. Para declarar variáveis do tipo que teve o nome alterado com o comando typedef, deve ser indicado como tipo o mesmo nome incluído no final do comando typedef. A seguinte forma também pode ser utilizada. Observe que o comando typedef já foi utilizado na definição da estrutura. Observe que o nome do comando está antes da palavra reservada struct. Observe também que não foi escolhido um nome para a nova estrutura que está sendo definida. Agora houve uma mudança também no final da definição da estrutura. O novo nome do tipo de dado que está sendo renomeado pelo comando typedef, que é a estrutura que está sendo definida, esse novo nome tem que ser escolhido e indicado, já que esta informação faz parte da sintaxe do comando typedef. Neste caso, o novo nome para o nosso tipo de dado é aluno. E claro, como não poderia deixar de ser, o novo nome do tipo de dado deve ser seguido pelo ponto e vírgula. Agora, vamos deixar claro que poderia ter sido escolhido um nome para a estrutura. Não seria um erro para essa alternativa de implementação em que o comando typedef é utilizado na definição da estrutura. Esta forma de implementação, em que o comando typedef é incluído na definição da estrutura e não é indicado nenhum nome para a estrutura, é que será adotada como implementação padrão no material da disciplina. Agora que você já sabe como definir estruturas, alterar o nome do novo tipo de dado e declarar variáveis dessas estruturas, para fechar,
vamos ver em que parte, posição do código essas instruções deverão ser incluídas. A definição de um tipo estrutura deve ficar fora do programa principal, a função main, e de qualquer outra função. Observe no exemplo que a definição da estrutura está fora da função main, ou programa principal. Já a declaração de variáveis, cujo tipo é uma estrutura, de acordo com as alternativas de declaração de variáveis apresentadas neste curso, deverá ficar dentro de alguma função, seja ela a função main, programa principal, ou qualquer outra função. Observe no exemplo que temos dentro da função main a declaração de 3 variáveis do tipo aluno, que é uma estrutura. Fechamos aqui esta videoaula. Na próxima videoaula continuaremos falando sobre as estruturas e veremos como manipular os valores armazenados nos campos de uma variável que tem como tipo uma estrutura. Até lá!